Muito bem, a pedidos vem esse vídeo sobre a tragédia grega. Antes de começar, eu queria pedir aquele apoinho assim para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, manda esse vídeo para as pessoas. E se tiver um din-dinzinho sobrando aí, se você quiser apoiar a gente, você pode fazer um Pix, você pode entrar lá no Catarse, ou você pode fazer um Valeu Demais. Ajuda bastante a gente. Eu queria falar de tragédia grega, mas eu queria falar de um jeito que fosse um pouco mais condizente com tudo aquilo que eu sei, porque é um dos meus assuntos que eu me apaixonei na vida e eu estudei bastante. É muito difícil você resumir coisas que você estudou bastante. Eu peço perdão se eu entrar nos detalhes meio chatinhos assim, eu conto com a Tati pra falar: Nana, pelo amor de Deus, por que você tá contando isso? Que coisa técnica. Você pode fazer isso por mim, Tati? Eu farei isso por você, Ana. A tragédia grega é, acima de tudo, um gênero literário, porque tudo que a gente tem são textos, o resto é o que a gente imagina que fosse e pesquisa sobre o que fosse. E é muito importante a gente entender que pertence a uma época específica da história da antiguidade grega. Ela floresceu em Atenas durante menos de um século. Na verdade, são aproximadamente 80 anos, num período muito conturbado de Atenas e num período que hoje, com o devido distanciamento temporal que a gente tem, foi um período de profundas mudanças no modo de viver, de ser e de ver o mundo que a humanidade passou. Mudanças, essas mudanças que começam a desenhar um pouco o que a gente pode reconhecer como o ser humano moderno. Claro que isso que eu tô falando é um olhar que a gente tem agora, e é provável que a gente acha que ali estão as sementes, porque a gente já conhece os frutos, então a gente reconhece. Então, o meu objetivo nesse vídeo é dar um panorama geral do que é a tragédia grega, o contexto do surgimento dela e mostrar como que essas pecinhas estão em diversas camadas de forma e de conteúdo, num equilíbrio de tensões, de ambiguidades, de questionamentos que estão profundamente ligados à época, mas que têm eco até hoje, pela importância que elas têm. Na real, de tudo isso que eu falei, a gente pode resumir numa questão meio Tostine, sabe? Elas são muito importantes porque são fundantes e sementes, ou elas são fundantes e sementes porque elas são muito importantes. Entendeu? Vou comentar aquilo que a gente estava conversando antes, que é assim, todas as vezes que a gente vê as histórias, as tragédias gregas e tal, você pensa assim, bom, quem acha que Game of Thrones é uma confusão, e fala, nossa, como ele conseguiu imaginar tudo aquilo lá e tal, bom, cara, é ler tragédia grega, né? É, total, né? É a semente mesmo da cultura nossa, um monte de coisas, embora com todas as modificações que aconteceram no decorrer do tempo, tem histórias muito nucleares ali, que eu concordo com você, a gente não sabe se é nuclear porque essas questões são importantes hoje, a gente olha para lá buscando as nossas raízes, ou se é o inverso, né? Justamente esse dilema. Lembrando sempre que quando eu falo dessas coisas todas, a gente se refere a essas coisas que são fundantes, eu tô falando do ponto de vista, primeiro, acho que tem um que é inegável que eu estudo teatro e dramaturgia há bastante tempo, mas mais do que isso, daquele ponto de vista que eu não parto do pressuposto que ali está um germe de alguma pulsão psicológica ou inconsciente do ser humano, mas que sim, nessas tensões todas aí, repousam grande parte do que constitui a gente até hoje. Então, responde um pouco que lado da questão Tostines eu tô. E eu tô falando isso porque é muito normal a gente fazer uma associação assim, que é uma associação do que a gente conhece. Tragédia grega, aí a gente pensa no Édipo. Aí o Édipo a gente já pensa, assim, automaticamente no complexo de Édipo. Aí já pensa psicologia, pulsões, inconsciente, o desejo, não sei o que, não sei o que. Então, eu tô pedindo aqui para que a gente suspenda um pouco essa associação, pra gente conseguir olhar para isso sem projetar a gente mesmo nessas tragédias. Foi meio que Freud fez, né? Nós não somos a humanidade que pariu a tragédia, onde a tragédia surgiu, e os personagens trágicos não tinham lado psicológico, gente, porque não existia psicologia posterior. Tudo que a gente lê de psicologia nessas tragédias é um pouco meio anacrônico. E acontece uma coisa muito louca nisso, da gente analisar com os olhos de agora uma coisa que é em parte responsável pelo como a gente olha para o mundo, entendeu? É uma coisa meio louca, assim, a gente olha e vê psicologia onde não tem psicologia, mas é o que formou o olhar sobre
sobre a psicologia. Bom, vocês não entenderam, paciência. É complexo mesmo que eu tô falando. Vamos lá, então, sobre a tragédia e sobre a época que surgiu a tragédia. A gente tá lá no século V a.C. e Atenas tá muito longe de ser uma cidade que vive um tempo tranquilo. O período, por exemplo, começa com a invasão dos persas, que Atenas vence, e olha que legal. A primeira peça que a gente tem conservado, já vou falar sobre isso, porque não é tudo que chegou, data de 472 a.C. E a vitória de Salamina, Batalha de Salamina, que é famosa, que tá ali naquele contexto das guerras médicas, que são as guerras com os persas, não é guerra... Estetoscópio. Não tem a ver com o estetoscópio. A vitória de Salamina é de 480. Sabe como chama essa peça preservada? Chama justamente os persas, do Ésquilo, que inclusive participou da Batalha de Salamina. Então, é uma coisa muito imbricada com tudo isso que estava acontecendo. As guerras médicas, elas trazem bastante poder para Atenas, porque ela é vencedora. Mas daí, logo depois, já vai começar outra treta, que todo mundo já deve ter ouvido falar também, que é a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra justamente entre Atenas e Esparta, que dura 27 anos e termina em 404 a.C., com a derrota de Atenas, que perde todo o poder que ela tinha conquistado. E o que acontece? Foi em 404 a.C., 3 anos antes tinha morrido Eurípides e 2 anos antes tinha morrido Sófocles, que viveu bastante, como vocês percebem. O ápice da tragédia terminou ao mesmo tempo que acabava a grandeza de Atenas. Então ela tem esse período muito específico, permeado por guerras. Aí eu já vou aproveitar aí que eu falei Sófocles, Eurípides e Ésquilo, que tudo que a gente conhece da tragédia grega são esses 3 dramaturgos, que em ordem cronológica de nascimento e produção é Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E nem é tudo que a gente tem deles. O que a gente sabe por outros textos, né, pesquisa, listas, tal, é que o Ésquilo escreveu umas 90 tragédias, o Sófocles mais de 100 e o Eurípides umas 90, 92, assim. Mas o que a gente tem hoje são 7 peças do Ésquilo, 7 do Sófocles e 18 do Eurípides. E se a gente for pensar que tinha mais um monte de poeta trágico, não era só eles, cada um com uma produção similar em números, né, até porque todas essas peças eram conjuntos de trilogias, então é 3 por ano, pelo menos. A gente tá falando mais ou menos de um universo de umas 1000 peças que a gente conhece umas 30. E isso já teve um impacto feroz na nossa cultura. Assim, imagina se sobrasse 500 peças. Mas só com essas 30, se a gente organiza cronologicamente, já dá para ver também como nesse período de 80 anos, a tragédia mudou também. Ela não é uma coisa estática. Ela evoluiu, ela acompanhou os debates e questões humanas da época. E isso em forma e em conteúdo, que, como eu já disse várias vezes, são coisas absolutamente indissociáveis. Bom, a gente não sabe direito como surgiu a tragédia, tem muitas teorias, inclusive porque, atenção, essa informação é muito interessante. Você sabia dessa informação, Tati? Você que me contou, eu fiquei sabendo lá quando a gente tava fazendo os vídeos da culpa. Tragédia é a junção de tragos, que é bode, e oidé, que é canto. Então, o termo grego tragoédia significa literalmente o canto do bode. Se você viu nossos vídeos sobre a culpa, que a gente fala muito de expiação, do bode expiatório, e se você tá fazendo essa relação, você está certo. Muita gente fez. Mas você também está errado. Porque a real é que a gente nunca vai saber de onde veio isso. O que a gente, todo mundo sabe, é que a tragédia tem uma origem religiosa do culto a Dionísio. Aí tem uma hipótese muito difundida que associa o bode aos sátiros, que era do culto de Dionísio. O próprio Aristóteles, que escreveu 100 anos depois, tá? Nos conta que ela evoluiu de improvisações dos ditirambos, que eram esses caras que faziam esses cantos em honra a Dionísio. Só que tem um problema aí de encaixar o bode, porque os sátiros jamais foram identificados com bode, isso para começar. Aí tem uma outra hipótese, que é a que eu gosto mais, mas isso não torna ela mais verdadeira, que relaciona o bode com o ritual de catarse e toda aquela parada aí que a gente falou do bode expiatório. Eu adoro essa versão, ela faz sentido na minha cabeça, toda a minha fanfic que eu construí, mas no entanto a gente não sabe mesmo. Mas fica aí com o nome do bode no meio da tragédia, que já se perdeu também, que ninguém sabe direito essa informação. A gente não sabe direito a origem e não tem muito o que saber, porque tudo que a gente tem são os textos, o Dionísio tá na origem, mas quase nenhuma peça, tirando uma que a gente tem, faz menção a Dionísio ou faz menção a bode. Então,
não tem como saber. Então é isso, a gente não tem uma história linear de como evoluiu de um canto em louvor a um deus para a forma tragédia. A gente tem uma pista lá no Aristóteles, que como eu falei, ele já escreve posteriormente, ele escreve a Poética, que é um texto que ele só fala de tragédia, mais ou menos 100 anos depois que a tragédia já tinha acabado. O que é comum dizer é que é uma historinha assim, tinha um coro de louvor, com uma profunda origem religiosa nos ritos de Dioniso, um coro que era cantado mesmo, era cantado, louvor, tal, mascarado, e aí um dia se destaca uma pessoa do coro e começa a dialogar com esse coro. Isso aí é atribuído a Tespes, que é considerado o primeiro ator da história, e vai evoluindo. O Aristóteles fala, o Ésquilo coloca 2 atores, o Eurípides chega a 3 atores, e aí acaba a tragédia. Então as tragédias eram encenadas em festivais religiosos de culto a Dionísio, cujo maior eram chamadas dionisíacas urbanas, só que não dá pra gente pensar numa festa religiosa como a gente pensa hoje, entendeu? Não era tipo festa em Nossa Senhora Aparecida. Esses festivais, eles faziam parte das atividades cívicas de todos os cidadãos. A festa de Dionísio era sobretudo uma festa nacional, era organizada sob o patrocínio do Estado. O Estado tinha ingerência, eles que escolhiam, quem vai ser o coro, quem vai ser os dramaturgos. Uma cidade que estava muito poderosa, em guerra constante e dando passos para essa organização cívica. Isso provavelmente explica um pouco do surgimento, como que só um coro de louvor a um deus vira um espetáculo que, assim, não se engane, era um espaço grande, era para o grande público, era um teatro aberto, era uma grande produção. E a gente tem que lembrar que é nesse período aí de Atenas também, na Grécia, que começa a se envolver o direito, não como uma coisa estática, né? Não é o direito romano, que era muito mais formalizado, visto como uma coisa consolidada, mas como um debate, e também o surgimento da filosofia. É dessa época que vem os primeiros sofistas, e aí logo viria Platão. Ou seja, era uma época que o pau estava torando mesmo. Eu demorei um pouco para falar do contexto histórico e das origens da tragédia, não só porque eu gosto dessa história do bode, mas porque isso dá muita pista pra gente de como a gente consegue entender do que se trata esse gênero que é tão específico e cheio de contradições. Tem uma frase de um pesquisador, isso aqui eu tô citando um livro que chama Mito e Tragédia na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant, mas o Vernant tá citando um outro pesquisador que eu não anotei o nome, vocês me desculpem, mas tá lá. A frase é a seguinte, eu gosto muito dessa frase. A tragédia nasce quando se começa a olhar o mito com olhos de cidadão. É muito maravilhosa essa frase, né? E eu vou começar a explicar por quê. Bom, para começar, a tragédia trata de temas que a epopeia trata, ou seja, os mitos. São os mesmos mitos que estão lá, tem o Agamenon, vocês já ouviram a gente falar. Tudo isso aí são os mitos, é o mesmo assunto, só que com a diferença, e é isso que o tio Aristóteles primeiro definiu, que enquanto a epopeia está contando pra gente, a tragédia está mostrando aquilo em ação. E isso é uma diferença que pra gente hoje, muito acostumada com isso, parece boba, mas imagina quando a gente tem uma coisa que tem origem num rito religioso, aí aparece lá o personagem falando e agindo num tempo presente, imagina a inovação, imagina o choque de você presentificar o herói, ter aquele heróizinho lá no meio de uma coisa que é meio religiosa, meio transe, uns cantos bem louco assim, era meio uma macumbona, viu, Tati? A gente não consegue entender direito porque não tinha esse conceito de ator, tudo isso quando a gente fala de ator profissional, é coisa que a gente tá nomeando hoje. Bom, mudei minhas concepções de viagem no tempo. Se eu pudesse escolher uma coisa, uma época e um lugar, seria assim, no meio de um desses festivais eu queria ver a estreia, o primeiro dia do Édipo Rei num festival desses. Não seria sensacional? Não, deve ser uma loucura, né? E eu acho que tem outra coisa que a gente tem que considerar, assim como eu falei que não tem essa ideia de ator, ser bem posterior, esses mitos não eram historinhas de ficção. Eles estavam tratando de um passado heróico, verdadeiro, ainda que remoto. Olha o que é o babado louco que tá acontecendo. Eu tenho uma presentificação daqueles heróis todos no tempo presente, só que num contexto completamente diferente, porque agora a gente tem uma cidade com outras regras, outro contexto. Então é natural que essas coisas se choquem. E é isso que a frase está falando. E de fato, muito dos temas da tragédia tem isso como pano de fundo. Por exemplo, lei dos deuses versus lei da polis. Ação do homem versus seu destino. E esse, agora eu tô citando Vernant também, que define assim, esse profundo equilíbrio que repousa sobre tensões,
ele não é resolvido. Ou seja, a peça ela é um choque mesmo, ela é um debate, ela não é uma lição de moral, ela causa terror e piedade, como diz Aristóteles, porque ela não tem resolução. E a resolução é sempre trágica, sempre uma fatalidade, no sentido estrito da palavra. E isso também está presente na forma dela que ela é concebida. Então, por exemplo, a gente tem na encenação 2 espaços. Esses 2 espaços também são 2 momentos distintos do texto. Então você tem a plateiona lá, aí você tem o lugar do coro, que a gente chama de orquestra, e no fundo do coro tem o palco. Esses 2 espaços e momentos são complementares e contrapostos de diversas formas. O coro era composto por cidadãos, os ricos, provavelmente, né? Até porque a gente sabe que a democracia ateniense é isso, só os ricos tinham, né? Ele é um personagem coletivo, por exemplo, é o coro de anciões, o coro das mulheres de não sei da onde, o coro do cidadão de Tebas, e ele é anônimo, e era um coro reflexivo, ele não tinha ação, ele lamentava o que estava acontecendo, ele fala um pouco do sentimento de quem assiste a tragédia, não de quem assiste o espectador, mas de quem tá lá, o povo de Tebas vendo, falando, meu Deus, ele vai se fuder, o que está acontecendo? Então, esse coro, ele era mais próximo à plateia, não só no sentido físico, mas no sentido de ser cidadãos, são anônimos, em contraposição com aqueles heróis que estavam no palco. E herói é outra coisa, herói é outro tipo de gente. No entanto, a linguagem do coro era mais rebuscada, era muito metrificada, uma métrica não perto da prosa, mais uma métrica assim da tradição lírica, que é um pepino eu explicar, porque eu vou ter que falar de verso, não vou explicar isso. E ele era cantado e coreografado, aliás, coreografia vem daí, né? Ele era dançado, o que causava um afastamento, né? Uma linguagem e uma forma que afasta. Aí, do outro lado, em contraposição no palco, a gente tinha o protagonista, que era feito por um ator profissional, era um cara que fazia isso da vida, né? Não dá pra chamar ator. E mais tarde, por mais de um ator, inclusive, né? Isso vai mudando, que ele presentificava e ele representava um herói com um nome próprio, com a ação, onde a ação ocorre, onde as mazelas acontecem, onde o fardo cai. Um personagem individual. Tem um filho da puta buzinando. Então, não era próximo do cidadão comum, porque é outra categoria de humano, é um herói. Por outro lado, a métrica e a linguagem falada por eles era muito mais próxima da prosa e da linguagem do cidadão comum. Não é lindo isso, Tati? Eu acho super importante, inclusive para quem está assistindo a gente, até mesmo para entender quando a gente fala de forma e conteúdo, esses aspectos que a Ana está mostrando são justamente a análise desse jogo. Então, o coro tem uma forma erudita, mas o seu conteúdo é a representação do coletivo, do popular. E o jogo se inverte com o herói. O conteúdo é distante das pessoas, mas a forma é mais próxima. Então, eu acho que fica bem explícito isso que a gente insiste muito nos nossos vídeos, desse jogo muito fundamental quando você está fazendo uma análise literária, estética, é você fazer essa distinção e essa comparação e fazer essa, enfim, ter essa percepção sobre forma e conteúdo. Então a tragédia, na verdade, se você for ler, elas se desenvolvem todas meio numa alternância disso, que são os estásimos, que é o nome que a gente dá às partes do coro, e os episódios, que é as partes de ação. Mas esses 2 polos, eles ficavam presentes o tempo todo. Às vezes tinha diálogo, tinha um corifeu que se destacava, dialogava, mas num lugar acontecia ação, no outro lugar acontecia uma reflexão, um lamento, e às vezes, num momento assim que o pau tava torando na história lá, eles se juntam também. Então isso é uma coisa que o Aristóteles vai falar que é bastante catártica, justamente. Mas não vai pensando que é uma coisa intimista, porque as apresentações eram enormes, eram eloquentes, com os atores mascarados, essa máscara provavelmente resquício de um ritual. Os teatros tinham uma acústica, então o cenário era simples, mas tinha sacada para os deuses e até tinha grua, mecanismo, assim, que Deus aparecia, da onde vem o termo Deus ex machina. Por exemplo, é um Deus vendo numa grua mesmo, descendo de cima. Era uma coisa imensa, gente. Eu fico pensando, sabe no quê, Tati? Eu penso no Boi de Parintins. No carnaval. Era uma coisa desse tamanho. Tem cara, né, desse porte, né, de um carro de comissão de frente, assim, uma coisa gigante. Super interessante, se você procura
as ruínas dos teatros gregos, vocês vão ver o enorme tamanho que eles têm. E todo guia turístico que leva você para um teatro grego faz um testezinho, porque eles têm uma acústica absolutamente impressionante. É um palco lá embaixo, né? Como se fosse um anfiteatro, assim. Você fica na arquibancada e alguém lá embaixo fala, você ouve com uma super nitidez, sem microfone, sem nada. Tem uma tecnologia, assim, de construção incrível. Eles usavam o próprio relevo, né? Elas eram construídas em vales, assim, para ajudar na acústica. É, muito impressionante. Como eu disse, essa relação entre coro e o personagem vai mudando nos decorrer dos anos. Do Ésquilo, que é o primeiro, para o Eurípides, a gente pode observar, por exemplo, diminuição das partes do coro e uma maior atenção para o palco e para a ação. E isso é perceptível até no nome das peças. Por exemplo, as peças do Ésquilo, que tratam da maldição dos Átridas, que eu vou contar em outro vídeo, e é uma treta lá da família do Agamenon, chama as Coéforas, que é o nome das mulheres do coro, que a Tati não quer que eu falo que Coéforas é as mulheres que portam as libações, que ela acha técnica demais, mas fica aí essa informação. As peças que tratam do mesmo tema, do Sófocles e do Eurípides, que elas tratam do mesmo trecho, elas chamam Electra. Então, olha só, a importância que tem. Eu tô nomeando com o nome do coro, eu tô nomeando com o nome do personagem. Eu mostro a importância. Isso não é uma regra, varia, mas, na real, o que acontece? Como é um gênero muito novo, não tinha regra. Tinha mais ou menos um conteúdo e essa forma vai sendo inovada o tempo todo. Quem coloca a regra depois é o Aristóteles, 100 anos depois, e depois os franceses vão recuperar e tiram a lei das 3 unidades e tal, não sei o quê. Não tinha nada disso na cabeça deles, eles estavam querendo fazer um show. E essa contraposição formal que eu expliquei entre o coro e o personagem, ela se estendia, ou ainda, ela também era replicada, estava presente no conteúdo. Não dá pra gente dizer que as peças eram peças engajadas, no sentido que a gente tem hoje, mas elas refletiam os debates políticos, isso é, os debates da polis. Uma polis que estava em constante guerra, em constante conflito. E os cidadãos atenienses, os cidadãos, aqueles 10% ricos, eles participavam ativamente dos debates. Então, era normal que dois personagens em embate, por exemplo, como é o caso da Antígona, do Sófocles, quando ela está debatendo com Creonte, a gente vê, isso tem um monte de estudos sobre isso, o uso de palavras que vinham do direito, que estavam começando a ser empregadas do direito. Mas a Antígona está falando numa acepção da palavra e o Creonte está falando a mesma palavra em outra acepção. E, obviamente, todo mundo estava entendendo isso, que eles não estavam se entendendo ali. Essa peça é o debate lei de Deus, lei da polis. A Antígona está defendendo uma coisa que tem a ver com as leis divinas e o Creonte é um estadista que está defendendo as leis da polis. E aí tem um monte de exemplo disso, eu não vou dar para me estender. Até porque são poucas peças, vocês podem ler, é uma delícia, né, Tati? Quando você entende o que é o coro e o que é a ação, porque no começo é bem estranho ler isso, aí você vai. Eu acho que você que está assistindo o vídeo pode dizer se você tem interesse em conhecer mais sobre tragédia grega. A gente faz umas sessões de leituras de tragédias gregas. Eu prometo para vocês que a gente faz. A gente combina como se fosse um clube da tragédia. Eu acho que pode ser divertido. Eu topo. Então, no decorrer do tempo, a gente vai vendo não só os personagens que vivem ação, mas também eles começam a se explicar mais. O Eurípides, ele começa a colocar camadas de explicação do que eles estão sentindo, do que eles estão pensando. Não é subtexto, viu, gente? É texto mesmo. Pensando, eu estou pensando isso, completamente colado no que ele pensa, o que ele faz. Subtexto, psicologia, essas coisas, tudo depois. Outra coisa que eu acho que é importante a gente notar, e eu já estou finalizando, eu prometo, é que eu não sei se vocês conseguiram sacar, é que isso eram os mitos e que todos os cidadãos, eles já sabiam as histórias. Elas eram parte da cultura, parte dos mitos. As crianças sabiam as histórias. Ninguém ia no teatro para saber o fim da tragédia. Todo mundo já sabia. Mas sim para presenciar aquele embate e como que aquele dramaturgo ia representar aquele embate. O efeito trágico se dava no ato de se ver, de se presenciar aquilo. E a obra do autor, o trabalho do poeta trágico, não era criar uma história, mas desenvolver da sua maneira como que aquela história ocorria, através das peripécias, que o Aristóteles vai falar que são essas viradas de ação, plot twist da época, como que acontece, mas todo mundo já sabia o final, e das falas, da explicitação daquele ser humano em conflito. Que conflito? O mito com os olhos do cidadão. A passagem de uma visão mítica do mundo para uma visão racional, junto com o que a filosofia estava fazendo, com o direito, com a construção da polis. Num certo sentido, a tragédia coloca em cena os conflitos que a filosofia está debatendo.
Agora, se você não achar isso uma das maravilhas históricas da produção do ser humano, eu não sei mais o que você pode achar maravilhoso nessa vida. A tragédia é uma coisa maravilhosa e não é porque ela é ahistórica. Ela não é maravilhosa porque lá estão as nossas essências, os nossos sonhos do inconsciente. Ela é maravilhosa justamente porque ela é histórica. Eventualmente também estão lá as pulsões, nessa coisa que eu falei, porque elas estão lá, porque elas estão lá, ou elas estão lá, porque... Entendeu? Ela é maravilhosa porque ela não pode ser desvinculada dessa origem, desse contexto, e essa origem, esse contexto é muito importante. Quando a gente entende a estrutura do que estava acontecendo lá, a gente consegue analisar quase toda a obra de arte a partir de você entender como se analisa uma tragédia. É isso. Maravilhoso, Ana. Suficiente, Tati, do que eu falei? Sim, eu adoro isso. Eu acho triste que a gente não aprenda sobre nada disso na escola. Então, estamos nessa missão de fazer você talvez ficar tão encantado quanto a gente é por esse tipo de coisa, por esse tipo de conhecimento. Então, deixa aí seu comentário, se você tem interesse por tragédias, se você sabia o que era uma tragédia, para além de, sei lá, um desabamento, um deslizamento, uma enchente, um furacão, que a gente usa, né, esse nome tragédia hoje para esses eventos. Comenta se você tem interesse pra gente produzir mais vídeos, quem sabe comentando algumas das tragédias, ou a gente formar aí um clubinho da tragédia pra gente conversar. Obrigada, Ana, porque foi uma aula, cara, uma aula maravilhosa. Fiquei super contente. Que bom, fico feliz de compartilhar um pouco das coisas que eu gosto de ler. Isso eu gosto também. Então tá bom.